E agora nós vamos bater um papo com o escritor José Roberto Guedes, da cidade de Indaiatuba. É nascido em Capivari, atualmente está em Indaiatuba, e veio falar sobre os seus livros em homenagem à cidade de Capivari, contando histórias. E o mais recente está em minhas mãos aqui, 150 anos da imigração italiana em Capivari. José, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo mais uma vez à Casa da Raízes FM. Bom dia. Bom dia, Jean. Bom dia, equipe da FM Raízes. Bom dia, Capivari. É um motivo de júbilo para mim estar aqui conversando, explicando, falando sobre não só o livro, sim, mas também alguma coisa sobre Capivari que eu guardo com tanto carinho e dedicação. O senhor tem muitos livros, acho que a maioria fala sobre Capivari, histórias de personagens, não é? Eu tenho a impressão que 80% ou 90% da minha produção literária se relaciona a Capivari. O meu umbigo foi enterrado aqui, e aqui eu tenho as minhas raízes, muito embora já há muito tempo morando fora da cidade. Descendente de italiano ou não? Descendente, isso é. E este ano aqui ganhei, né, depois de um processo longo, a cidadania italiana. Eu sou cidadão italiano também agora. Quantos livros, José, atualmente? São 33 livros. Idade de Cristo, né? Idade de Cristo. O senhor praticamente lança um livro por... três livros por ano, né? Isso. Teve ano que eu lancei, chegou a sair 3 livros, né? Sobre crônicas de Capivari, a outra foi Antologia Poética de Capivari, e outros livros aí que vem na cabeça, de repente faz alguma coisa aí para completar. A gente já vai falar sobre o lançamento atual, que são 150 anos da imigração italiana em Capivari. Foi lançado esse ano mesmo? Foi esse ano lançado, tá. Isso. A gente já vai falar um pouquinho mais dele, vamos segurar ele que já é o mais novo, mas eu queria falar dos outros livros, né? Tem aqui um que você me deu também, As Mensagens do Padre Eusébio. Eu até quero reforçar aqui que todo lançamento de livro, o José sempre lembra de mim, sempre recebo aqui, até às vezes eu me surpreendo, eu falo, caramba, chegou uma encomenda pra mim, o que será que é? Vou ver, é o livro do José. Então muito obrigado pela lembrança de sempre, pelo carinho. Toda vez ele lembra de mim. Chega encomenda, eu falo, eu não recebo outra encomenda se não for do José. E me surpreendo cada vez. Eu falo, poxa, que legal pela lembrança. O carinho por vocês é recíproco. Ah, que legal. E é legal porque o senhor conta a história, por mais que não esteja mais em Capivari, mas eu creio que Capivari pertence e fica ainda no seu coração, né? Fica porque muita coisa eu vivi, fui estimulado na literatura pelo Padre Eusébio, já na década de 60, pelas amizades que eu tive com ele, principalmente quando ele chegou em Capivari, né? Eu fui um daqueles que recepcionou a sua chegada, né? Já ainda como pároco da igreja São Benedito. Depois ficou um ano e pouco na igreja São Benedito, aí que ele passou a ser pároco da igreja São João Batista. Na década de 60? 60, né? 60. No livro tem algumas imagens, até se a Madu puder mostrar aqui, imagens. Essas imagens o senhor conseguiu com algum familiar, com o pessoal Eu tenho um acervo guardado. Sim. Muitas fotografias do Padre Eusébio, tenho guardado. Todas essas aí são fotografias que eu tenho guardado, recebido por ele. Muito legal. Olha, é uma memória, né, da cidade de Capivari, histórias. Alguma história marcante que o senhor lembra até hoje envolvendo o Padre Eusébio? Porque tinha muitas histórias de Padre Eusébio, porque foi um padre muito querido aqui da nossa cidade, né? Sim, além da sua... Ele era humorado, bem humorado, né? Humorado, humanismo, né? Aquele jeito dele de ser, né? Só não era quando a criança chorava na missa. Ele torcendo o braço de um, ele torcendo o braço de um, torcendo o braço de outro. Daqui. Ele falava Mas isso. ele era alto, um holandês. Até eu sempre falei para ele, olha, o Padre Eusébio é um holandês capivariano. Não pode fugir disso aí. Uhum. Ele tinha uma adoração de Capivari. Ele saía de manhã cedo também, você disse como curiosidade, pegava o carrinho dele lá, saía para visitar os doentes, né? Eu sou testemunha disso aí, porque o quanto ele cuidou da minha mãe nos últimos dias de falecimento dela. Bem antes ele já ia em casa, tudo lá. Mas todas as famílias,
o hospital, fornecedor de cana na época, a Santa Casa de Misericórdia, ele estava lá visitando doente por doente e levando a sua palavra de conforto. Perfeito. E além dele, outro personagem marcante em nossa cidade é Amadeu Amaral, que o senhor também fez livro sobre, né? Amadeu Amaral é indiscutível e aproveito a oportunidade para dizer que já preparei um livro, e bem grosso por sinal, 270 páginas, falando sobre a figura de Amadeu Amaral, que nesse ano também se completa os 150 anos, né? Do nascimento lá em São Bento, na fazenda São Bento, entrada de Capivari. Também é outro personagem presente. Outra personagem marcante, assim como Rodrigues de Abreu, como Cesário Mota, Eduardo Maluf. Nossa, como Capivari tem história, João Prata. Né? Tem história, tem história. É que há necessidade de as outras, a juventude, os novos que vêm vindo, principalmente na área literária, também explorarem isso aí. Não deixar para mim, porque eu já sou figura além túmulo, né? Já estou passando. A gente gosta logo que vou. Mas o senhor vai deixar com um legado muito rico, né? Para quem tá vindo agora, como o senhor disse aí, né? Os jovens, né? Os jovens, isso. Escritores, poder se basear, né? Ter uma base no que realmente foi, né, a representatividade desses nomes, grandes nomes, né, aqui da cidade de Capivari. E a gente gosta muito de anedota, viu, seu José? Tem muitas histórias aqui, né? Que história é essa do burro do prefeito? Isso... na minha mocidade lá, quando morava na General Osório, era vizinho dos Mazini. E tinha o Roberto Mazini, que era secretário da prefeitura. E o Roberto, que é primo meu, por família Giovanetti, e o Roberto me mostrou uma vez um documento feito na prefeitura. E a história foi o seguinte: o prefeito Amaral a prefeitura era bem no centro da Padre, ali na Praça Rodrigues de Abreu, e ele tomava umas cachaças durante o dia ou à noite, e no outro dia de manhã cedo não chegava cedo na prefeitura. E os funcionários, chegando cedo, já amarravam, porque tinha umas argolas chumbadas no chão, e eles ali amarravam os cavalos ali, que não tinha carro, nada ainda, e amarravam os cavalos ali e iam para o serviço. Aí quando ele chegava já meio passado do horário, não tinha lugar para ele deixar o cavalo dele. Eu falei, caramba, poxa vida, mas assim não dá para viver. E aí ele fez um decreto, e esse decreto eu vi, dizendo assim: José Stanislau do Amaral, prefeito de Capivari, no uso das atribuições que lhe concede pela Constituição, decreta: a partir desta data será proibido terminantemente de amarrar burro de quem quer que seja em frente à prefeitura. Para ele ter o espaço do burro dele. A parágrafo primeiro: só será permitido amarrar o burro do prefeito. Daí ficou conhecido como burro do prefeito. O burro do prefeito. Ele poderia ter colocado propriedade, né? Mas não colocou. Sinal que até naquela época já existia congestionamento, né? Seria falar assim: só será permitido amarrar o burro de propriedade do prefeito. Mas o burro do prefeito. Ele falou: só será permitido amarrar o burro do prefeito. Piada pronta. E esse decreto, eu tinha cópia, que esse primo meu, Roberto, deixou. Eu falei, mas caramba, falou. Ele falou, ninguém vai atrás disso aí hoje. Não. Fica como burro mesmo. Mas falando em animal, não estava prevista essa pergunta, mas do Boi Falou, o senhor sabe dessa história? Porque cada um conta uma história. Qual que é a história que o senhor sabe do Boi Falou? O Boi Falou foi uma história antiga de Capivari, que ficou como terminologia utilizada por tudo quanto família, são pessoas, para identificar Capivari. Que não tinha nada disso aí. É um que falou lá de uma história lá, que o Boi falou, que o Boi falou, tudo lá.
Só que não foi cultuado, esse que é o problema, né, que eu estou falando. Não foi cultuado essa questão de se falar, olha, deixa, isso aí é um jargão utilizado por Capivari. Então o que houve? Houve que Campinas, lá no Barão Geraldo, no bairro Barão Geraldo, utilizou desse jargão, dizendo que numa fazenda, um funcionário de uma fazenda lá, um empregado da fazenda, ouviu o boi falar. Mas não tinha nada, não era nada disso aí, só que era... E tomaram lá, Barão de Geraldo tomou aquilo lá como sendo uma história acontecida em Barão de Geraldo, lá no distrito de Barão de Geraldo, lá em Campinas. Né? E tomou por base que era ali acontecido. Não era nada disso aqui. Essa é uma história que remonta a mais de 100 anos em Capivari. Para onde foi? Cidade onde o boi falou. Você vê como que a narrativa às vezes mas ela a narrativa cola, né? Se toma por si. Eu falo, não, peraí, já que ninguém se apropriou dessa ideia, deixe-me desenvolver isso aí e ganhar os louros para mim. É porque tem gente que falava que porque o boi que o fazendeiro tinha feito o boi trabalhar numa sexta-feira santa, daí o boi teria falado que não era para trabalhar. Isso é uma das histórias contadas também. Mas o melhor é quando pergunta, né, e o que o boi falou? E o que o boi falou? Que daí vem a resposta que ninguém quer ouvir, ou pelo menos ninguém quer que a mãe seja colocada na história. Que acabou virando uma parte humorística aqui da nossa região. Mas tem outra história aqui que o senhor preparou pra gente aqui, que é do rabanete de flores. Quando a Tarsila teve uma demonstração pelo povo de Capivari, pela sua personalidade e tudo, e recepcionou a Tarsila do Amaral aqui. E ela aproveitou para fazer a documentação que ela tinha acertado lá, porque até hoje nem se sabe direito a idade do nascimento dela. Ela guardava muito, sabe, isso aí, não gostava muito, mas enfim, ficou como uma data já fixada em setembro, 1º de setembro, mas não era isso aí bem a importância. Mas quando ela veio, houve uma festividade na cidade e tudo lá, aqui na cidade, e um dos vereadores, dado ao falar bastante, a comentar e utilizado de termos elevados da língua portuguesa. É um Giambordini. Muito obrigado pela parte que me toca. Aí ele começou a falar, ali na reunião tudo, né? Esta artista, eu não vou falar que é capivarina, é internacional. A Tarsila é um monumento. E começou, é uma figura fantástica. E começou tudo superlativo, né? Sim. Ela é isso aqui, e começou a se empolgar de uma tal maneira que aí ele chegou e falou assim: olha, é simples. Eu vou pedir para minha esposa que entregue a ela, em homenagem de Capivari, a essa grande filha, esse rabanete de flores. Então, ao invés de ser ramalhete, ela falou assim: por favor, minha mulher, entrega o rabanete de flores para ela. O senhor estava nesse dia? Não. Não tá, mas conta para rabanete. Rabanete de flores. Às vezes ela era vegetariana, né? Pois é. Outra história aqui que você contou pra gente no roteiro aqui: água no tiro de guerra. Isso aí. O tiro de guerra, a sede antiga era o caminho dos leprosos. Os leprosos paravam ali e seguiam. Onde era? Onde a sede, ao lado, para baixo, deve ter destruído hoje, mas abaixo da sede nova do tiro de guerra. Lá embaixo, lá na rua. Na mesma localização. Mesma localização. Marquinhos, é tiro de guerra. No brejo, então, porque era um brejão ali. Exatamente. Então ali era a passagem dos leprosos. Dos leprosos, os Lázaros, né? Sim. E as pessoas que queriam dar alimento para eles usavam um pau comprido, né? Só para não poder encostar na pessoa. Colocava comida lá numa latinha, sei lá, e entregavam a eles lá para comer, porque eles passavam de bando. Tuberculose, viviam de esmolas e em bando.
E nessa sede velha a gente tinha a instrução do tiro de guerra, que era então o sargento Antônio Sigrist. E numa dessas instruções sobre guerra, tudo lá, o sargento Sigrist reuniu todo lá, 64 atiradores, né? Olha, a guerra é feito isso, isso, isso. O soldado deve ter municiado com arma tal. O grupo de combate, e tudo explicando sobre como se proceder, né? E um silêncio total. Aí tinha no fundo, chamava Roberto. E esse Roberto, ele tomava as bebidas dele, aí era numa segunda-feira. E o Roberto saiu, foi até, tinha um pote lá com uma caneca comunitária, né, que usava uma caneca, era uma caneca comprida, todo mundo tomava água naquela caneca, babava, sei lá, coisa, mas era aquela caneca. Aí ele começou a abrir e a água correr, né, um pote grande, o sargento mandou parar tudo, falou, vamos ouvir aí o que ele tá vendo, né? E o Roberto tomando aquela água, um copo, 2 copos, né? Aí o sargento chamou ele, chamava Vale, seu atirador Roberto Vale, posição de sentido. Aí o Roberto largou o copo e ficou em sentido. Falou, seu atirador, se todos nós aqui presentes fizesse o que o senhor fez aqui, o que aconteceria aqui no salão? Ele falou, aqui no salão eu não sei o que aconteceria, mas o que acabaria, a água do pote acabaria. Marquinhos fez tiro de guerra, né, Marquinhos? Fiz tiro de guerra. Eu acredito que esse local que o senhor acabou de mencionar aí seja hoje a divisa entre ali onde está a nova sede do tiro de guerra hoje, né? E a nova CAP lá em cima, isso? Isso, onde passava o Ribeirãozinho. Era um casarão, era um casarão Quadros, enorme. né? É Chiquinho Quadros passa lá, né? É Chiquinho, né? É, Chiquinho Quadros, isso. Era um casarão enorme, velho, né? Com porão embaixo. A prefeitura guardava uns tambores lá. Guardava as coisas de escola de samba. Mas antes guardava óleo também nos tambores, né? Óleo, pô. E quando a gente ia fazer o plantão, ouvia aquele barulho, bum, 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 bum. Era o tambor abrindo, né, pelo óleo, que o óleo ficando quente, né? Então a gente se reunia, tava de plantão, reunia tudo lá e ficava no canto tudo com medo, né? Ficava, nossa, tá assombrado aqui é assombrado, então ficava com medo. Não era, aqueles tambores lá, não tinha nada. O senhor fez tiro de guerra? Fiz tiro de guerra aí também. Muito bem. Eu fiz a guerra ainda foi de 63 para 64. Sim. Que o sargento sempre falava, olha, vocês vão ser bucha de canhão. Se sair qualquer coisa em 64, que é em março, né? A Revolução de Março. Que é o sargento 64. Sargento Antônio Sigrist. Sigrist, né? Ó, vamos falar agora então. História, hein, isso aí, hein? Quanta história dele, nossa. Vamos falar dos 150 anos de imigração italiana em Capivari, que é o lançamento do J.R. Guedes de Oliveira, um breve relato dos descendentes italianos. E eu estava folheando aqui, tem muitos sobrenomes italianos em Capivari, inclusive Graziani Bordini, são italianos também, é parte pobre, né, da Itália. Graziani na Itália, depois quando vieram no Brasil fizeram uma tradução e ficou Graziani. Graziani com S. Então, com S ou com C? Com S. Com C. Na realidade eu coloquei como 150 anos porque em 1875 se iniciou a ligação da ferrovia Ituana, que veio ser depois Sorocabana, né? A Ituana até Capivari foi instalada em 1875. Depois daqui foi até Piracicaba em outros anos. Logo nos anos subsequentes, até se chegar em Piracicaba. Bem, então a base de se falar quando que chegou esses italianos não pode ser antes, porque antes se vieram de carroça, abrindo no mato, não tinha estrada, não tinha nada, nada. Então eu tomei por base a criação da ferrovia, que também é 150 anos.
e combinando até com 150 anos do nascimento de Amadeu Amaral. Você vê como o Sesc Centenário é importante aqui em Capivari este ano. Ó, tá aqui a linhagem italiana em Capivari, Maschetto, que é o sobrenome do nosso patrão. Tá aqui, ó, José Maschetto, Dr. Rogério Maschetto, tem aqui, ó, Lolo Ferracil, a família Soderini Ferracil também, uma linhagem italiana em Capivari, pioneiro e descendentes, família Simeone Soderini Ferracil. Ou seja... Inclusive, José Roberto, tem um abraço especial aqui do Dona Zilce Pazianotto Pinto Maschetto. Minha Zilce, um abraço ao grande escritor Zilce. E amigo. A querida Zilce, de vez em quando eu vou pra casa dela lá, tomo um cafezinho com bolo. Ouviu ela tocar o piano? A Zilce é um fenômeno, é uma das mulheres fora de série aqui em Capivari. Como foi reunir todas essas histórias aqui, Então, eu José? utilizei a ajuda do meu filho também, que está aqui hoje, o José Valdo, e ele foi me colocando também a par, tudo lá. A pesquisa foi feita inicialmente no Museu Histórico Pedagógico Dr. Cesário Mota, e depois uma parte na Biblioteca João Prata. Então, desses acervos aí, eu fui compilando e arrumando material. O número de imigrantes italianos para Capivari passa do 850 famílias. Caramba! 850 famílias. É muita coisa. Tanto é que é relacionado lá. Depois, esses são imigrantes, que passaram, que vieram da Itália, né? Principalmente do Vêneto, no norte da Itália, chegando a Santos, né? Passando por São Paulo para a casa do imigrante e de lá de São Paulo vindo, parte para São Carlos, para Campinas, Piracicaba e Capivari também, e outra cidade mais. Mas 850 famílias vieram por um número enorme de fazendas que estão, todas elas... Tudo registrado aqui. Todas elas relatadas aí no livro. São as fazendas que faziam, todas são fazenda de café, sim, fazenda do algodão. Inclusive na capa aqui, a capa do livro é o diário de bordo do navio. Isso, são as... Que é do seu bisavô. Isso, exatamente, Degan. Todo navio, quando partia de Gênova, principalmente das outras regiões da Itália... Mostra aqui, Madu. Fazendo favor. Tinha que ser assinado pelas cabeças de família. Da família vinha determinado Bonatti, vinha Bonatti. Então já vinham os irmãos, os filhos, ou a mulher, tudo lá, mas ele era o responsável. Então era assinado esse termo de responsabilidade, que era só eles lá. E aí o navio vinha 2 meses, 3 meses, chegando aqui. Não foram um só, foram vários. Sim. De 1875 até 1910, vamos dizer assim, foi um constante navio chegando. Navio Aquitânia, São Gotardo, Colombo, Poitou, Equitá, Anacrita. É muito navio, nossa, né? Rapaz. E a pergunta é que às vezes acho que... São os navios, os navios que traziam levas de italianos, que eram distribuídos, mas boa parte desses que estão aí, desses navios, todos eles, né, é o que traziam também imigrantes para Capivari. E tem uma resposta por que a cidade de Capivari, por que vieram para cá? Por a necessidade da mão de obra. Da mão de obra. Não tinha mais E a estação Sorocabana, acredito que também ajudou bastante, né? Porque era a partir de 1875. Porque era um caminho, né? Era o caminho que vinha por São Paulo, entrava em Jundiaí, Itu e vinha embora para cá, para Capivari. E a necessidade, não tinha conversa, a necessidade era premente. Chegou em Capivari, já vai direto para o trabalho. Ah, entendi. Tinha muita aquela ligação. E principalmente da usina lá. Tanto é que vieram famílias aí que acabaram saindo daqui, indo para outras, depois para Jundiaí, para São Paulo, tudo. Por exemplo, família Gui, tem uma família que eu relato no livro, e ele veio da Itália
para Rafar. Veio para Capivari, ficou em Rafar. Ficou 14 anos em Rafar. E foi juntando dinheiro dele. Falei, pera um pouquinho, vou guardar esse dinheiro, eu vou comprar alguma coisa fora, né? Aí ele comprou uma olaria nas imediações de São Paulo. Uma olaria. E dessa olaria transformou-se todo aquele patrimônio numa cidade que tem o nome em homenagem a ele, chamado Osasco. Ah, perfeito. É muita história, hein? Osasco, porque Osasco é uma cidade da Itália, do norte da Itália. Chama Osasco. Então, em homenagem a ele... foi colocado aqui também. Colocaram o nome também do livro. Eu conto essa história também aí, resumidamente, mas é uma história importante para você saber também a importância dessas famílias. Aí vieram Masqueto, Bonatti, Poçobon, e todas essas famílias também tinham problema, porque às vezes para se fazer o trabalho, tudo lá, eu tinha que ver uma família que era Bragion do Norte e outro Bragion do Sul, da Itália, que não tinha nada que ver com o peixe. Não tinha parentesco nada, mas eram nomes também. É nome parecido, mas não tem parentesco, né? Aqui tem muito disso. E isso aí, às vezes, eu fico repetindo aí no livro. Bragion com G só, Bragion... Com 2G? Bragion com N, normalmente N no fim, mas dá essa diferenciação em função da região que vieram para cá. Eu acho que é tudo igual. Acho que só mudava o nome, colocar uma letra para ficar da herança. Aqui era o mais rico, a parte rica e a parte pobre. E outro detalhe também importante. Então, vamos dizer, saíam de Santos, desciam e vinham para São Paulo para passar pela casa do imigrante. Aí chegava lá, a pessoa que estava lá para recepcioná-lo marcava lá. Nome, Luigi do quê? Luigi Barrio. Como que o senhor está falando? Luigi Barrio. A pronúncia. Barrio, como que você escreve? Cara, Barrio. E o menino? Nino. Mas como chama o Nino? Nino! Então, e aquela fila comprida, né? Então, aí já iam colocando lá o que dava na cabeça. Era registrado de qualquer jeito. Esse é o problema maior que hoje você tem que fazer para adquirir a cidadania italiana, tem que ver todo direitinho, por que era a raiz do nome, era assim. Puxa a árvore. Tem história que daí quando vai fazer o documento muda, tipo assim, Batagin é Bataglin em italiano. O meu avô era Ferrúcio, não tinha nada de Ferrúcio. Ferrúcio é um apelido que usava, até minha avó usava, só falava, meu avô, né? Era Ferrúcio, mas não era Ferrúcio, era Ferdinando o nome dele. Dá um dor de cabeça para se conseguir a raiz do nome lá. Então, a fila, vamos, vem outro. Tem que ser muito rápido. Vamos lá, vem mais. Você também, Parinho. Mas como que você escreve? Palito, Dio! Não sabia, não dava certeza. Italiano é calminho para se expressar. Aliás, meu filho esteve lá na Itália, ficou 2 meses lá. Eles não costumam falar pela boca, eles falam pela mão. Va bene, né? Gesticulando, e vão falando. E parece que... são alterados, não são alterados. É o costume nosso. Sim. Eu quero agradecer, o papo é muito bom, a gente ficaria aqui mais um bom tempo conversando das histórias, mas quem tiver interesse, tem como conseguir esses exemplares, principalmente esses 150 anos de imigração? Isso é importante. Eu já vou saindo daqui, eu já vou entregar nas bancas, né? Me parece que tem 4 bancas aqui de jornal. Eu vou deixar lá nas bancas, né? Vou deixar também com o padre Jucimar, lá da igreja, e lá no Lar dos Velhos, esses do Lar dos Velhos sempre com um valor também destinado a eles lá, né? Lá o livro, mais um valor destinado a eles lá, sobre a venda do livro, né? Para estimular também, e a história de Capivari, vamos dizer, nesses 150 anos, a importância da imigração, o contexto, né, dos italianos imigrantes e descendentes, né,
é enorme. Todos eles, é difícil você encontrar uma família em Capivari que não esteja um rastro, alguma coisa de italiano no meio. Então vai estar não dá para colocar sírio, libanês, porque aí já são, muito embora tenham uma família grande, né? Mas não são tão expressivo, né? Quanto o italiano. Aqui morou russo também, dinamarquês, né? Rasmussen, por exemplo, são dinamarqueses. Os Rasmussen. Bechara já são libaneses. Rashid de Milan, Jajura Rashid de Milan, era libanês também. Então todos eles deixam uns rastros da sua origem, né? Que é importante. Então Capivari recebia tudo isso aí, e em função também da própria usina, da usina Société de Sucrerie de Rafar, que vinha o técnico, que vinha tudo lá. Gente de fora, né? Para levantar não tinha. Como que você ia pegar a mão de obra especializada? Tinha que pegar esses imigrantes que conheciam. E da lavoura nem precisa falar, né? Porque o conceito de que trazer italiano aqui, eles ficariam trabalhando na terra por 2 anos, e depois da terra ficariam deles, era uma mentira grande, uma falácia. Porque na realidade tiveram que lutar muito para sobreviver aqui na terra, que não foi nada daquilo que havia prometido em contrato desde a saída deles da Itália. Perfeito. Agradeço José Roberto Guedes de Oliveira, capivariano, atualmente mora em Indaiatuba. Obrigado pela sua presença. Manda um abraço pro filho também, que veio registrar o nome dele, que tá aqui com a gente também. Como que é o nome do filho mesmo? Josivaldo Rodrigues de Oliveira. Também ajudou na criação desse livro, né? Foi o braço direito também, né? Para compilar tudo e fazer todo um histórico. Porque o livro também é quase um livro didático, porque é grande, porque eu falei, se fosse num tamanho pequeno, 12 por 20, mais ou menos um tamanho pequeno, ia ser difícil para a leitura dos antigos, né? Então já fiz um livro grande. Bem pensado. A letra ficar mais fácil de ler. Né? José, parabéns mais uma vez. Bom trabalho. Quando tiver um novo lançamento, não precisa nem falar de lembrar da gente, que o senhor lembra sem pedir, então. Obrigado, muita saúde pro senhor, muita sabedoria, que venham muito mais livros por aí. Então, no especial de hoje aqui, o escritor José Roberto Guedes, até mesmo pelo fato, no dia 1º de maio, nós temos comemorado aí o Dia da Literatura Brasileira. Parabéns pelo trabalho, viu? Sucesso. Obrigado. E vamos continuar trabalhando aí, agora entrando, né, nesse trabalho de Amadeu Amaral, que é uma figura que precisa ser muito bem conservada, né, idolatrada, vamos dizer assim, pelo que ele representou e representa. E aí sempre fica uma interrogação que eu sempre faço com os meus amigos, tudo lá. A pessoa faz o meio ou o meio faz a pessoa? Isso fica sempre uma boa reflexão. A pessoa faz o meio ou o meio faz a pessoa? E olha que Rodrigues de Abreu nasceu em Itapeva. Itapeva lá. Bem pequenininho, não tinha nada. Tudo trabalhava em jornadeiros. Não jornaleiros, jornadeiros. Trabalhavam em jornadas. Tudo gente sem simples. O Amadeu Amaral, onde é que é o Amadeu Amaral? Na fazenda de São Bento, aí que você vai para Campinas, perto lá do Sobradinho, da usina São Francisco. Ou seja, ele não precisou do meio para ser, né? É isso então, aí que tá o negócio. Guimarães Rosa nasceu na onde? Você já ouviu falar de Cordesburgo? Já ouviram falar de Cordesburgo? Então, Cordesburgo é uma cidadezinha onde tem a Gruta de Maquiné. Uma cidadezinha a 20 quilômetros de Belo Horizonte, mas não tem nada na cidade. Nada. Não tem nada lá. Nasceu Guimarães Rosa. Tá vendo? É a história que não tem fim, né, Marquinhos? Pois isso que é legal. É interessante que... É bom que tem gente que lembra, né? Porque se depender de mim, de contar a história. Lembra e deixa escrito, né? Para que as pessoas possam absorver. E a juventude precisa também se debruçar, fazer. Só você consegue realizar um trabalho desse aí através de pesquisa. Se não pesquisar, não adianta nada. Perfeito. Vai aqui, não tem. Tá fechado aqui. Não, vai lá. Mas eu preciso do material aqui. Tenta. Existe um. Hoje em dia tem meios, né? Tem meios. Só que você precisa para ir elaborando com metodologia científica, tudo, para você conseguir
compilar tudo esse material e dizer, olha, a vida é desse aqui, a vida é dessa aqui, o trabalho feito assim sobre isso aqui, é assim e assim. Perfeito. Vamos para o intervalo então, obrigado, Marquito. Bom dia. Obrigado, José Roberto Guedes.